Tá, Também, você já tá tô se gravando, sentindo- hein? Vai. Está começando mais um Pod Expo aqui diretamente do primeiro ônibus podcast do Brasil, aqui diretamente do pavilhão de Carapina. E estamos recebendo aqui o Vinícius, que vai falar um pouco dos negócios deles, mas antes de apresentar oficialmente o Vinícius, eu vou fazer aquela rodada, Léo. Tá lembrando da rodada? Eu tô lembrando, eu não sei se eu gosto Eu dessa vou rodada começar não. no sentido horário aqui, apresentando a nossa bancada que vai fazer as perguntas. O Léo que segue totalmente o roteiro. Mandou o roteiro pro Léo? Mandei, mas não vai adiantar muita coisa, não. Mas tá com ele. Tá com ele o roteiro. Léo, Se ele vai começando usar. aqui pra gente dar essa descontraída aqui nesse início de podcast. Quem é você? Simplesmente Léo. Eu me defino assim, simplesmente Léo, mas eu acho que mais importante do que quem sou eu é quem somos nós. E nós, nesse evento, somos responsáveis para poder contribuir com a vida dos empresários, de todo mundo que está aqui, para poder fazer com que a gente colabore com a economia. Por isso que nós estamos com o nosso convidado aqui, que nós vamos... Faltou só um cafezinho. Eu posso falar o nome dele ou não? Pode. Porque eu já fui chamar a atenção aqui, tá, Vinícius? Por quê? Porque eu não posso antecipar o nome da pessoa, não. Eu já comecei É falando. um mistério danado. Então, olha lá. Vinícius, então, satisfação, toca aqui. Prazer. Maravilha. Seja muito bem-vindo e vamos ficar à vontade para poder chegar e a gente falar aí um pouco dessa empresa maravilhosa que também nós somos consumidores. É isso aí. obrigado. Junião, quem é você? Eu sou aquele cara do canal Nota 10, que transmite ao vivo às 20 horas, toda quarta-feira. Na verdade, o Átila criou essa regra aqui para deixar para falar o convidado surpresa. Porque o Léo, quando ele vai bater na mão do convidado, aqui tem 4 microfones, mas são 5 que ficam totalmente fora dos padrões. É. Não tapa, ele Você tira viu que tudo dos padrões. você viu que quando o Léo foi falar com você, ele já esticou a mão, não teve jeito. Tem que amarrar a mão do Léo aqui. Então é por isso que você fez essa abertura então aqui, né? Pra sua mão passar com mais facilidade. Se vocês que assistiram os outros episódios, vocês vão ver que o microfone estava no meio. Entendi a logística Aí agora. aquela. Deixa eu tentar abrir um pouco o espaço, né? Pra ver se. Pra poder ficar fácil pro A Léo ergonomia. fazer os cumprimentos dele, né? É isso aí. Junião do canal Nota 10. Vamos lá, nós vamos pra frente. Olha, essa ideia de trazer um podcast pra cá, eu acho que é o primeiro, né? Nós pesquisamos, você pesquisou na internet, né? Se É o alguém primeiro do achar, Brasil. se alguém Manda pra achar, me gente. manda A aí. gente não Porque às tem vezes a gente notícia. fica falando, é o primeiro, tal. Aí Mas a gente não aparece um primeiro por aí. Aparece um. Vocês um estão outro. falando que são o primeiro, mas se Não. aparecer, avisa, porque eu não Beleza. achei. E se aparecer, você vai ser o E primeiro não nós vamos faz, ser o não segundo. faz muita coisa, é só uma questão do orgulho mesmo, de ser o primeiro. Nós que inventamos. Alguém inventou o podcast, a gente inventou o podcast no ônibus. Eu vou fazer aqui agora, eu vou lançar um negócio aqui agora. Ah. Que nem um candidato de São Paulo, que eu não vou falar o nome, que falou que se achasse um processo contra ele, ele daria 1 milhão. Aham. Eu dou R$10 quem achar um podcast sobre rodas igual o nosso. Tá feito aí Igual o nosso. o desafio. Boa. Tá aí. Mas é muita grana, né? O pessoal deve estar tudo pesquisando na hora dessa. Assim que é. começar a assistir esse vídeo, começam as pesquisas. E os e-mails começam a ser disparados pra cá, pra ganhar essa grana toda. É isso aí. O Átila, já apresentou? Já tá apresentado? Já. Vinícius, quer dar o seu cumprimento pro pessoal? Quem que é o Vinícius? Então vai. Quem é o Vinícius? Qual é a empresa do Vinícius? E aí vai lá. Eu sou, parafraseando o amigo, eu sou simplesmente Vinícius. Aí, ó. É isso Tô aí, né? aprendendo, né? Bom, eu sou Vinícius Venturim, sou diretor da Politintas. A empresa foi fundada pelo meu pai, comando um time lá. Bigode e grosso, tem- hein, Átila? Bigode grosso. Brinca. Que legal. E com muito orgulho represento a família e também os nossos 300 colaboradores. Ela foi fundada pelo seu pai? Sim, Cara, que legal. Bacana. Segunda geração, né? segunda geração. Segunda geração. Já vem as perguntas aqui. Quando ele começa falando da empresa fundada pelo pai, aonde ele está tocando a empresa, 300 colaboradores, já nem olho para roteiro, já faço a pergunta. Vou deixar mais para frente, mas eu quero Pode saber fazer, você já tá aí, vai. como gerenciar 300 pessoas, né? Com qualidade, com eficiência, com produtividade e com prosperidade ter resultados. e ter resultados. Pode falar. Ó, é um grande desafio, claro. A gente não faz isso sozinho e também não começou agora, né? Eu comecei a trabalhar lá na empresa com 14 anos, a gente estava abrindo a 4ª loja
e Caramba. acompanhei. Antes a gente fazia festa de fim de ano, dava 30 e poucas pessoas, né? E agora, né, ao longo desse tempo, eu fui acompanhando a jornada de abertura, de crescimento, de organização, né? Por muito tempo junto do meu pai, né, ajudando ele. Também participava da empresa outros familiares, né, minha mãe, meu irmão. E depois de um tempo a condução foi mais passar o bastão para mim e a gente ter de fato uma profissionalização maior, né? Então eu tenho um time de gestores que me ajuda. Eu faço muito pouco, na verdade, né? A gente fica lá mais para orientar, para ajudar em alguma coisa, né? Mas quem carrega o piano, quem faz as coisas acontecer mesmo é o time, né? Então... São 20 lojas, 20 lojas. Na Grande Vitória. Na 20 Grande Vitória, lojas. 20 lojas. E E tem ainda mais o centro de distribuição, tem o nosso televendas e nosso e-commerce, que são outras lojas também, né, para a gente gerir, administrar, né, e cuidar. Então é um trabalho intenso. Uma coisa que o Átila sempre fala, o Léo também fala, é a questão da equipe, né? Precisa ter uma equipe boa para conduzir isso tudo. O time é alinhado. E administrar 20 lojas, porque assim como ele fez a introdução, né? E ele já foi citando a quantidade de funcionários, e administrar 300 funcionários, às vezes, numa empresa, num único local, num único endereço, é uma coisa, né? Sim. Agora, como que é administrar 20 lojas só na Grande Vitória e com um time diversificado, assim como você falou? Esse time não tá cada um no mesmo lugar, porque às vezes numa empresa, quando tá todo mundo no mesmo ambiente, você junta todo mundo em determinado horário, bota o som ali, fala com todos de uma vez só. Mas... Agora, como é gerenciar 20 lojas? Bom, acho que na entrevista eu vou ficar contando toda hora do passado, acho que é para as pessoas entenderem. E isso é legal. As pessoas entenderem que é uma evolução, Sim. Entendeu? Quando a pessoa fala assim, não, mas pô, já porque a gente é uma média empresa, né? Nem é uma grande empresa ainda, mas a gente já foi pequeno. Então, foi o que em 99 que a gente começou uma jornada, 98, que a gente começou uma jornada já de organização. Então, na época, meu pai, que estava conduzindo a empresa, ele foi no Sebrae, tinha um programa chamado De Olho na Qualidade. Então, já era um sistema de organização e a gente veio implementando os processos. A gente certificou no Prodifor, depois a gente certificou na ISO 9001. Por quê? Era uma preocupação nossa, porque, de fato, a gente queria crescer, queria abrir mais lojas, mas queria manter a organização, manter a identidade, manter a reputação da empresa. O cliente, quando procura Politintas, ele já vem com expectativa alta. A gente já é uma empresa tradicional, já tem tradição de qualidade. Então o cliente vem com a expectativa lá em cima. E a gente precisa garantir que o cliente vai ser tão bem atendido. Aqui perto tem loja Jardim Limoeiro, Porto Canoa, Novo Horizonte. Se o cara for lá para o extremo oposto, Viana ou Barra do Jucu, ele vai ter um atendimento tão bom quanto aqui, quanto lá na nossa matriz. Entendeu? Tem uma padronização nos processos. Tem padronização dos processos, treinamento e a gestão de acompanhar se as coisas estão sendo feitas como estão lá nos documentos, né? Que é um desafio. E crescendo, né? Vem muita gente nova, vem sempre novatos. Cada loja nova são novos colaboradores que a gente contrata e também a gente faz um trabalho muito forte de promoção dos colaboradores, né? Então, tem vendedor nosso que entrou como menor aprendiz, né? Isso é legal, né? Isso é bacana demais. Né? Numa então, empresa. O nosso gerente de compras lá, 25 anos que trabalha com a gente, entrou como office boy, entendeu? Então, a gente é uma empresa escola, é uma empresa formadora de pessoas e talentos, entendeu? Tem concorrente que surgiu, mas era vendedor nosso. Vinícius, né? Me permite me chamar de Vini, para poder ficar mais... O Léo sempre... Ficou bem empresarial isso, né? Pra eu chamar ele de Léo, tem que chamar Vini, diante do que você me trouxe pra gente agora, provavelmente a Politintas ela tem um papel de responsabilidade social muito grande, né? Isso já nasceu, já veio exatamente como parte da cultura do seu pai, de
de falar, não, a gente tem um papel social muito forte com a sociedade e temos que levar. E um outro ponto que eu vejo que acontece muito, especialmente você, quando você começou a responder, você falou que vai ter que voltar várias vezes no passado, né? E colocou até aí uma data. Provavelmente você teve em algum momento, né, ali um momento de crescimento exponencial, né? Ou não, né? Mas normalmente o que eu costumo até falar que quando nós entramos numa barriga de crescimento exponencial, a empresa ela para de contratar e ela começa a ter que se transformar em uma escola e vai em cima do que você falou aí agora, né? Em qual momento que a Politintas ela começou a perceber que ela está se virando também uma escola? Boa pergunta. Sim, são normalmente a pessoa fala assim, a partir de quando, né? Mas eu sempre falo, isso é uma evolução, é uma combinação de várias coisas. Mas assim, você acertou. Desde a origem, meu pai já lá atrás ele já tinha o costume de preferir contratar uma pessoa nova para formar, para não pegar cheio de vício, entendeu? Então sempre contratando gente nova, primeiro como estoquista, depois virando vendedor, depois virando gerente. Isso daí desde sempre a gente continua assim, sabe? Continua assim. Porque fortalece a cultura, entendeu? A pessoa chega na empresa e tem um plano de carreira para ela. Não tem um plano. Mas basicamente isso. Não tem um plano, porque assim... Mas ela isso, se sente parte. A primeira coisa, isso não é um plano da empresa. Isso é uma vontade da pessoa, um esforço da pessoa. Sim. A gente dá uma oportunidade para quem corre atrás, para quem se esforça, para quem se destaca, e a pessoa vai conquistando as coisas. Porque você fala assim, tem empresas que você tem um plano de carreira, você fala assim, não, se eu ficar aqui 5 anos eu vou estar... E não é assim, né? Daqui a 5 eu vou estar em outro lugar. Não é assim. Uhum. Então assim, não, pô, já mérito, tenho aqui 2 mérito. anos, então vou ser promovido agora? Não, pô, você tem que ser... Fazer por onde? Um bom estoquista que se esforçou para aprender coisas além do trabalho de estoquista. Ele começou a querer se interessar por venda e tudo mais, ir nos treinamentos. Aí ele se prepara para se virar vendedor. Então sempre vai muito do mérito da pessoa, do esforço da pessoa, né? Então temos plano de carreira, temos um outro momento forte assim para a gente foi que a gente não teve um crescimento exponencial, a gente sempre muito pé no chão, né? Como meu pai era, né, juntava um dinheirinho, comprava um terreno, juntava um dinheirinho, construía a loja. Aí juntava um dinheirinho para poder comprar outro terreno. Então era um crescimento muito lento, essa coisa de a loja própria, né? Quando eu já estava no negócio, aí eu falava assim, pai, a gente precisa abrir. Foi quando a gente abriu a loja de Jardim Camburi. Eu falei, pô, precisa abrir uma loja em Jardim Camburi. E ele tentando comprar terreno. E, pô, disputar terreno com construtora. Não dava, entendeu? Tava aquele boom de expansão de construção lá e tudo mais. Aí falei, pô, vamos alugar uma loja. Ah, não, mas pô, alugar, não vamos valorizar o patrimônio de uma outra pessoa. Tal. Eu falei, não, mas... Então dali a gente já foi mudando a cultura e aí a gente começou a acelerar. De conseguir com lojas menores e sem ter que essa coisa de empatar o dinheiro no terreno e na construção, a gente deu uma acelerada. Aí a gente precisou estruturar muito bem o nosso RH, porque um crescimento acelerado precisou trazer mais gente, treinar mais gente e tudo mais. E a gente, quando já tendo lojas mais distantes, eu falei, vamos montar uma universidade corporativa. Então a gente tem uma plataforma de EAD, porque aí o colaborador entra, já tem todos os treinamentos, já vai ganhando certificados. Então quando abre uma vaga, a gente já consegue falar assim, pô, fulano aqui já fez todos os treinamentos, vão convidar ele para ser vendedor. Entendeu? Então são passos graduais, né? Hoje com essa coisa de startup e tudo mais, o pessoal romantiza muito, acha que de repente cresceu 1000%. É verdade. Mas assim, acontece, mas são casos raros, não é à toa que chamam de unicórnio, né? Isso. Mas a gente é empresa tradicional mesmo, você vê. Então, com 49 anos, né? Você não trabalha com o dinheiro dos outros, que é o caso da startup. Bootstrap total, é dinheiro do bolso ali. E interessante que você citou alguns desafios que da empresa, desde a construção,
aos desafios imobiliários, aos desafios de até um convencimento, opa, vamos alugar ao invés de comprar, porque às vezes você fica com dinheiro empatado. E você citou também aqui 49 anos dessa empresa. Dentro disso, eu queria saber de você, assim, qual dentro desse período que você recorde agora, qual foi o maior desafio de todos que vocês passaram nesse período? Uma resposta complexa e fala assim, poxa, eu acho que, de fato, de recente, todo mundo acho que citaria a pandemia, né? Foi um desafio muito grande porque era um momento de incerteza, que cada semana a gente tinha que se adaptar para um regime diferente. A gente foi até, de certa forma, não vou falar beneficiado, né? Mas comparando a outros negócios, a gente teve uma situação favorecida, porque o material de construção era produto essencial, a gente não ficou muito tempo fechado, a gente funcionava com uma série de restrições, mas eram restrições novas que chegavam a cada sexta-feira, né? Então foi muito desafiador, a preocupação enorme de perder um colaborador, a responsabilidade, né? É um peso, né? Quando fala, pô, não são 300 pessoas, são 300 famílias, cara. É isso aí. Entendeu? Então, assim, você lidar ali com a vida humana, tal, foi um momento de muita tensão, sabe? Muita tensão, muita preocupação, medo, né? Como humano e como gestor, né? Agora, eu acho que brasileiro não tem um ano de sossego, né? Porque começa a lembrar, fala assim, poxa, de greve de PM, inundações, né? A gente passa, assim, por momentos muito atribulados, né, de oscilações da economia e tudo mais. E isso daí a gente tem que sempre ter um cuidado muito grande na gestão dos indicadores, porque ali você já vai acompanhando as coisas, você começa a ver os sinais dos problemas que podem surgir, né? A gente tem uma estrutura de governança bem avançada, a gente tem conselho externo, a gente faz auditoria dos balanços, entende? Auditoria externa. Então, a gente já tem um acompanhamento que você vê quando chega esses momentos de crise ou de aperto, tem toda uma orientação e também uma clareza muito grande do que está acontecendo, porque é tudo registrado, acompanhado por meta, indicador e tudo mais. Hoje vocês vendem para o estado todo? Olha, a gente vende para o Brasil todo, na verdade, né? Nós temos um e-commerce, mandamos tinta para praticamente todos os estados brasileiros já. Tem muita empresa de fora que vem fazer obra aqui, a gente manda produtos daqui para fora do estado também, para atender algumas obras. Mas o nosso foco maior, né, são as empresas aqui na Grande Vitória. Nosso maior público está realmente aqui perto. O modelo de negócio são lojas próprias, né? Nada de franquia. Não, são todas lojas operadas por nós mesmos, né? Isso é uma dúvida, uma pergunta frequente, porque às vezes as pessoas veem assim, né, uma coisa tão bem cuidada, tão organizada, tão padronizada, o pessoal diz, não, isso é uma franquia? Não, é uma empresa capixaba, é loja própria mesmo. Ah, nossa, eu pensava que era uma fábrica, que era uma marca de fora. Não, é uma empresa capixaba mesmo, foi meu pai que começou. Então, de novo, é uma evolução, né? Não nasceu assim, é óbvio. O mercado é um mercado de tubarões, né? Uhum. A gente sabe que são sharks, só peixe grande aí fora. E o que eu queria perguntar para você é o seguinte: qual é o diferencial de vocês da Politintas em face à concorrência? O nosso posicionamento, a nossa estratégia sempre foi uma diferenciação pelo atendimento, né? Você vê, a ideia de abrir a loja, meu pai era comprador de uma empreiteira e passava uns perrengues danados para conseguir tinta, né? Então ele falou assim, poxa, vou abrir um negócio, vou abrir uma loja de tinta. Ele era suprimentos? Caramba. Entendeu? Então você vê que caiu no colo a oportunidade. Ele sentiu uma dor como cliente, né? E falou assim, poxa, é uma oportunidade de negócio para fazer uma coisa diferente. Entendeu? Então, o nosso foco é a diferenciação pelo atendimento de qualidade. É importante ter um preço competitivo, é óbvio, mas quando o cliente busca a gente, ele busca porque ele quer uma orientação técnica,
quer ser bem atendido, quer ter uma entrega pontual. Tudo isso é importante. Porque a lata de tinta que eu vendo é igual a de todas as outras lojas. Vamos combinar. Perfeito. Tem que jogar É real. um commodity, né? É uma commodity, né? E Então, a souvenir que eu vendo é igualzinho a souvenir que tem no concorrente e tal. A diferença vai ser o quê? Aquela minha pessoa que está ali, lidando com o cliente. O vendedor, o estoquista que separa o material, leva no carro do cliente. O motorista que leva na casa da pessoa. Entendeu? Então, o diferencial são as pessoas. Exatamente isso, Vini. Desculpa, galera. Não, pode falar. Não, porque ele tocou num ponto que eu já estava ensaiando para poder chegar e perguntar. Que é exatamente isso, né? As pessoas não estão procurando mais lata de tinta. Elas estão em busca exatamente de uma parede para poder ser decorada, ser pintada, né? Então, em cima disso, o que vocês têm feito exatamente para poder materializar isso, para sair dessa questão tradicional, né? Que ó, as pessoas que vêm aqui ou que vai no concorrente não vai mais numa lata de tinta. Como que você materializa para a pessoa chegar e olhar e também não ter somente uma parede para que ela seja pintada? O nosso método de atendimento, ele passa por um momento de entendimento da situação do cliente, do que ele vai pintar, como que está o local. Uma espécie de consultoria. É um atendimento consultivo. Tá. Tanto é que nas nossas lojas o atendimento todo o cliente senta à mesa com o vendedor, né? A gente tem já há muito tempo que a gente não tem balcão, entendeu? Porque a gente entende que você vai ter que sentar ali, conversar com o cliente, entender, gerar uma solução, né? Para depois vender. Tem hora que o cara já sabe o que quer, rapidinho vai e sai, mas quando a gente tem um foco de solução, aí você já fala, eu tenho que indicar quantas vezes que o cliente entra pedindo um produto e a gente fala, você não precisa disso, você pode levar essa tinta aqui que é mais barata. Já vai resolver o que você precisa. Direto. E isso daí você vai ganhando a confiança do cliente. Quando o cliente já fala assim, ó, tô ali com um problema, uma infiltração, uma tinta que está com problema, tá lá, a gente vai no local, ajuda a especificar. Às vezes já teve situação da gente, né, especifica o produto, treina a equipe que está fazendo a aplicação, porque tem que ficar do jeito que o arquiteto pediu, entendeu? Então, é um trabalho bem amplo que envolve consultoria, treinamento, acompanhamento, entendeu? Eu tive essa experiência, eu comprei recentemente lá com vocês, ali da pracinha de Coqueiral. Os meninos são muito bons, se eu não me engano, acho que até o meu xará, acho que tem Léo e Lucas lá, se eu não me engano, né? E eles fizeram muito bem esse papel, de chegar e de prestar essa consultoria. Que é muito engraçado, né? Que a gente chega, mesmo o arquiteto dando toda a orientação, eu costumo desrespeitar o arquiteto. Ele indica uma tinta e eu... Aí a gente vai... Respeita roteiro, vai respeitar arquiteto. Não respeita o roteiro. E aí chegamos lá e falei, cara, o que a arquiteta colocou aqui não tá legal. E eles, né, instruíram muito bem dentro do que eu apresentei, né, com foto que eu queria, com a necessidade, né? Então eu... Contratou arquiteto pra... Eu senti essa consultoria por parte exatamente dos profissionais que estavam ali, né? Não mais no balcão, mas sentado na mesa para poder chegar e estar recebendo. Ele contratou o arquiteto para discutir com ele. Por que não? Isso aqui não. Você não sabe o que você está fazendo. Não. É foda. Você estudou para nada. Ô Vinícius, a pergunta que eu vou te fazer agora é o seguinte. Então, a gente está falando da Politintas, uma empresa com 49 anos, fundada pelo seu pai. Do seu pai houve a passagem de bastão para você. Como que é para você gerir essa empresa e como que foi essa passagem de bastão do seu pai para você conduzir os negócios? Posso só complementar, que eu acho que tem tudo a ver, e se você já está pensando também de passar esse bastão para frente, porque ontem nós até comentamos, e eu até falei que isso é muito normal no Brasil, que dificilmente as empresas conseguem chegar ao terceiro nível de sucessão, quebram, né? Então, como complementando o que o Átila perguntou, né? Seu pai para você, e se você também já está nessa expectativa ou preparação para uma futura, né, no caso ali, passagem de bastão. Essa fala sempre me emociona muito, né? Assim, o trabalho com meu pai sempre foi... Ele é um cara que gosta muito de ouvir as pessoas, liga para amigo e tudo mais. Então,
ele, mesmo eu molecote lá, já me levava assim, tô vendo um terreno lá, vão lá comigo, o que você acha, não sei o quê. Então, assim, já levava junto no arquiteto para poder fazer projetos de loja. Então sempre uma empresa familiar, né, sempre envolve muito os filhos nas decisões. Fiz uma propaganda aqui que eu lembro pequenininho, né? Vou fazer uma propaganda aqui, o que vocês acham? Qual o slogan que a gente vai usar na Politintas, né? E a gente era criança. Então assim, e quando eu comecei de fato a ir para a loja, né? No início eu pegava a bicicleta depois da escola, ia para a loja e ficava ajudando no balcão, arrumava estoque, fazia entrega, ia comprar pão para a galera, fazia de tudo, era bombril na loja, né? Aí foi passando o tempo, comecei a ajudar no balcão, atender cliente e tal. Na época, já no finalzinho da faculdade, que aí eu já estava já com um horário mais tranquilo, que UFES a gente tem aula de manhã, de tarde e de noite, é uma doideira o horário, né? No finalzinho já estava com o horário mais tranquilo, eu comecei a ir para o escritório, ajudando em compras e tal. Então meu pai sempre me dando muita abertura e ele tem um posicionamento que é uma coisa que ele falou pro o meu avô falou pro meu pai também, que ele falou assim, eu como obrigação de pai eu tenho que ensinar o que eu sei, você não tem a obrigação de fazer o que eu faço. Então, está aqui, a porta da empresa está aberta para você. Se você quiser aprender, eu vou te ensinar tudo que eu sei, mas você não é obrigado a ficar. Então, meu pai, ele aprendeu tudo que tinha lá na roça e ele escolheu vir para a cidade para trabalhar porque ele fez uma outra escolha. E eu também poderia ter feito uma outra escolha. Mas assim, a gente entra, se apaixona pelo negócio, adoro o varejo, adoro o comércio. Vi um baita potencial na Politintas, né? Menininho no balcão, já comecei, esse negócio é bom. Pelo visto, a sua infância foi dentro, né? Claro, dentro da loja, cara. Nasceu e cresceu na Politintas. Então, exatamente. Então, aí eu fiz administração na UFES, porque eu já estava com a ideia de trabalhar na empresa da família, fiz pós-graduação, fui fazendo as especializações sempre focado em formar a carreira. E teve um outro lance maneiro com meu pai também, que aí ele falou assim, que eu fui fazer um MBA no exterior. Aí minha mãe assim, não, vai trabalhar em multinacional, não sei o que, não vai voltar. Eu falei, não, vou voltar sim, vou trabalhar aqui na Politintas. Aí meu pai falou, não, então quando você voltar, eu vou te dar uma loja. Eu falei, não, pai, uma loja não. Ele, o quê, você quer duas? Eu falei assim, não. Eu falei, não é isso. Eu vou voltar para trabalhar com você. Que legal, cara. Eu não estou fazendo para dividir, eu estou fazendo um negócio para multiplicar. Eu vou trabalhar aqui com você para a gente abrir a quinta, com a visão do sexta, todo, né? A sétima, entendeu? Massa, então, legal. De novo também, não é uma coisa assim, chegou lá, assumiu o filho do dono. Não, fui fazendo carregando o piano, né? Fazendo o trabalho junto com eles. Tem aqui, obrigado. Fazendo esse trabalho junto com ele, né? E até hoje ele continua lá. Ele não está no dia a dia da operação, mas ele é presidente do conselho. Ele vai lá toda semana, almoça comigo, como é que estão as coisas. Teve ontem reunião o dia inteiro de conselho, entendeu? Ele acompanhando, ele ainda continua me acompanhando, me orientando, entendeu? Sabe o que eu acho legal? Quando você fala do seu pai, você fala que os seus olhos enchem d'água, né? Você se emociona. A gente vê que tem uma carga emocional muito, muito grande nisso, porque tem todo um processo de proximidade, isso te traz muitas memórias afetivas, né? Ele foi também extremamente inteligente, porque manteve você por perto o tempo todo, né? Uhum. Ele deve ter sido aquele pai assim, você brincando lá como criança no meio das tintas, falar, meu filho, brinca de pintar esse pátio aqui pro papai, vem, né? Então, essas coisas, de certa forma, elas vão discipulando, né? Uhum. Elas vão ensinando, elas vão ministrando. Eu acho que o negócio familiar, ele tem esse poder de ter um vínculo muito grande. Muito. Por isso que negócios também quebram quando estão relacionados à família. Não é pelo dinheiro em si, porque a psicologia diz que quanto mais forte é o vínculo, também mais doloroso será o rompimento dele. Uhum. Então isso causa muita dor, muita mágoa. E no seu caso, e no caso do seu pai, causou paixão. E esse processo de transição é um processo que a gente vai vendo também. Nós vemos isso agora muito claro no Silvio Santos, né, que fez isso de forma maestral. Com maestria, você pegar tudo que você criou
e transicionar de modo muito inteligente para quem vai continuar sequenciando E leve, tudo, né, cara? tudo aquilo. E foi uma transição. leve. Foi leve. Diante dos olhos do Brasil inteiro, todo mundo acompanhou a formação das filhas, o jeito que ele lidou, tudo que ele fez. É que tem muita empresa que, assim, o cara morre, Sim. aí a outra pessoa tem que assumir Ele do nada. não sabe de nada. Entendeu? E tudo morre com ele, né? Isso é traumatizante para todo mundo, entendeu? Tudo morre com ele. A empresa sofre muito com isso. E é óbvio que numa empresa familiar, né, a família é dona do negócio. Eu tô lá, eu trabalho para minha família. Eu Sim. sou, né, Você representa seus irmãos eu e sou sua mãe. ali como um executivo contratado, sou o dono também, mas eu sou um executivo contratado pelos meus sócios para conduzir a empresa. Eu não decido as coisas sozinho, Legal. né? Eu não sou dono, eu não mando nas coisas. Tem diretrizes, tem planejamento estratégico, tem metas, eu presto contas. E se quer crescer, tem que ser assim. Né? Exatamente. Então, assim, às vezes essas coisas de empresa familiar dá muita confusão quando a pessoa coloca a emoção em primeiro lugar. A emoção é importante? É, porque, de fato, uma empresa familiar ela se diferencia porque a gente tem uma visão de longo prazo, entendeu? Faz uns investimentos de uma forma mais cuidadosa, né? Numa empresa que não tem dono, o cara tem aquela meta ali trimestral, ele não está preocupado se aquilo dali vai perdurar para a próxima geração. E a gente, né, eu tenho um filho de 13 anos, uma filha de 7, tenho sobrinhas, né? Então, assim, quando estou conduzindo a empresa, eu falo assim, poxa, estou conduzindo uma empresa para que fique para os meus filhos e para minhas sobrinhas. Entendeu? Então, o seu filho já está na Polititas? Não, ele tem 13 anos. Tô brincando. Mas olha só. Mas ele fala assim, pai, quando eu fizer 14 anos eu vou poder ser menor aprendiz? Ó, que Olha que É legal, isso aí. bacana. É uma Porque cultura ele sabe isso. da minha história. Aham. Ele sabe da minha história. Tem uma loja perto da escola dele, entendeu? E já falou assim, pai, eu quero trabalhar. Entendeu? Isso Então, me fez lembrar, o Vini, há muito tempo atrás eu escutei, há muitos anos, eu fui numa palestra, não sei se todo mundo aqui conhece, um grande empresário aqui do estado, Otto Andrade. E ele contando, cara, lá no Findes, isso já tem muitos anos, que ele tinha, assim, aquele cara apaixonado pela empresa. E todos os finais de semana ele ia para a empresa e levava os filhos. Era meio que o passeio dele com os meninos. Uhum. E depois você vai vendo os filhos se sucedendo. Se apaixonando por aquilo. Porque, né, foi introduzido Foi plantado. de maneira, né, evidentemente a gente sabe, intencional do pai, né? A gente vai ali, mas de maneira leve, no Sim. cotidiano, né? E o filho foi vendo, né, e não vai olhando como um peso, né? Que isso é algo que a gente, como dono de negócio, a gente tem que ficar muito preocupado também, né, Vini? Como que a gente leva nosso negócio para casa? Se eu chego em casa mal, reclamando, puto da vida. cara, eu tenho 2 filhas pequenas. Eu falo, bom, será que eu quero isso pra minha vida? Eu tô ruim. Papai é só problema. Por que eu vou, né? Então, é algo também que a gente, quando a gente quer que alguém suceda o nosso negócio, a gente tem que ficar nessa preocupação também, né? A gente tem rituais lá, né, de envolver a família, envolver as crianças no negócio. Então, tipo, já organizei para as crianças irem conhecer o centro de distribuição, né, a gente mostra como que funciona a loja. Toda inauguração, as crianças vão para... Eu faço questão das crianças irem na inauguração para conhecer a loja nova. Então, minha filha pequenininha já passava na frente da loja, aqui tem uma Politintas, não sei o quê. Então, assim, envolve, a gente cresce dentro do negócio, né? Eu cresci dentro do negócio e de fato vai criando esses laços afetivos, né? É uma responsabilidade grande que a gente tem de eu chegar em casa e saber separar as coisas, porque tem gente que, né, ventila muito, tudo, reclama muito e de fato as crianças começam a fazer uma assimilação negativa com o negócio da família, né? Pô, esse negócio tirava meu pai de casa, chegava cansado, puto da vida, não sei o que, vivia reclamando. Eu não quero me envolver com isso. Aí cria uma rejeição, entendeu? Às vezes o filho fala assim, Deus me livre, eu não quero ser como meu pai. E não são poucos os filhos que fazem isso, né? Não são poucos os filhos. Entendeu? Então, assim, é um cuidado que eu tenho. Pô, tem estresse pra caramba, claro, entendeu? Mas, pô, isso faz parte do trabalho, tem um propósito maior no negócio, entendeu? Me sinto muito realizado fazendo o que eu faço, demonstro isso para os meus filhos e eles já usam isso como espelho, entendeu? Então, pô, se ele quiser trabalhar lá, bacana. Se ele quiser fazer outra coisa, bacana também. Eu acho que eu vou falar a mesma coisa que meu pai me falou.
Eu vou te ensinar o que eu sei. Se você quiser usar, beleza. Se não quiser usar, seja feliz, você não tem obrigação nenhuma, entendeu? Porque eu acho que, né, a pessoa tem que seguir o que ele tem vocação, o que ele tem propósito, o que ele vai se sentir realizado. Tem muito filho que assume a empresa do pai por obrigação. Isso é catastrófico. A pessoa tem que ter talento, tem que ter vocação, tem que se sentir realizado no que está fazendo. Pô, bacana. A minha pergunta é a seguinte, para a gente poder dar sequência aqui no nosso roteiro. Voltar pro roteiro? Pro né? roteiro, mas está muito legal. E eu queria saber do seguinte, só para poder dar uma aliviada no clima, que ficou muito emotivo, e eu gosto disso, seu Átila, mas a Politinta só vende tintas? Oh, de jeito nenhum. Não? Então fala para nós aí. Podia se chamar Politudo. Não Politudo. Nem Qual é o tanto. nome do podcast aí? Ó? Pode Mas tudo. começou começou só vendendo tinta ou já começou com outras coisas? Então, Como você disse, Politudo. Conta um pouco dessa parte. O nosso nome, ele derivou de uma marca de tinta que meu pai começou vendendo, que era Polidura. Então, quando a gente começou a empresa, a gente pronunciava Politintas. A letra era igualzinho que era escrito na lata. Aí, e vendendo tinta automotiva. Aí meu pai visitava as oficinas, tal, levava as mercadorias. Depois de um tempo que começou a trazer tinta imobiliária, né? E aí, quando a Polidura sumiu do mercado, a gente começou a chamar de Politintas, de muitas tintas, né? Porque não vendia só Polidura, a gente já vendia tinta automotiva, tinta decorativa, tinta naval, tinta industrial, tinta... A Polidura não durou. Não, vendia a Polimole. Ela foi comprada, né? Ela foi comprada por uma empresa multinacional e depois, ao longo do tempo, eles foram trocando a marca. Mas a Politintas continua com tinta automotiva ou não? A gente continua com tinta automotiva, né? Temos tinta industrial também. E fala assim, que se você quiser pintar bicicleta, geladeira, avião, barco... Não, mas nós podemos pintar o ônibus e eu sei que você vai estar com a gente, Vini. O Léo já quer arrumar uma pintura. O ônibus acabou de ser pintado. E eu ainda tô falando só de tinta, né? Mas quando você fala assim, pô, a gente tem as ferramentas de pintura, né? Aí a gente já começa a ampliar um pouco. Já tem os produtos de limpeza para antes e depois da obra, né? A gente vai trazendo uns produtos também já mais de conveniência. Você chega na loja da Politintas, é engraçado, e tem muito cliente que gosta disso. Assim, porra, tem chuveiro elétrico? Tem uma furadeira? Tem rodapé? Tem também, entendeu? Ô, Vini, que a gente vai ampliando para poder, assim... Sim, e qual foi o ponto de partida, né, que vocês começam a fazer essas implementações? Vocês começam a pesquisar, buscar, ou é justamente ouvindo o cliente de falar, cara, essa semana já foram 10 pessoas pedindo chuveiro, exemplo. As duas coisas, e até mais, porque, por exemplo, vamos lá, nós vendemos placa de gesso. Tá. Então, você fala, pô, placa de gesso, a gente vende lá, placa de gesso, porque todo mundo quando vai fazer uma pintura precisa, às vezes, tapar um buraco, não sei o quê. E salva, hein? Muito. Pois é, então assim, pô, não é nosso negócio. Mas dá um trabalho danado, porque quebra e tal. Mas assim, os clientes buscam com frequência. A gente vende argamassa. Eu não vendo piso, mas eu vendo argamassa. Por quê? O pessoal usa argamassa para poder tapar buraco em parede, fazer um reparo, né? Então, a gente tem que vender os EPIs, tem que vender, obviamente, pincel, rolo, lixa, né? Aí começa a abrir bastante o leque, porque vendemos a escada, tem todos os produtos relacionados ali à fase da pintura, entendeu? E vai ouvindo o cliente, ouvindo sugestão dos colaboradores, fazendo pesquisa de mercado. Minha mulher acha engraçado que quando a gente viaja, eu sempre aproveito para visitar a loja de tinta. Já fui loja de tinta em um monte de país diferente, que eu gosto de ver o que... Isso é importante, isso é legal, né? Você vê, entendeu? Como que funciona. Você visita uma loja de tinta em Nova York, os caras vendem persiana. Entendeu? A gente visitou uma loja lá, embaixo é tinta, em cima é persiana, papel de parede, carpete. Entendeu? Então legal. Tem que dar uma arejada para ver as oportunidades. Por isso que a empresa já está aí para completar os seus 50 anos, né?
Vai ter festa de 50 anos, não vai? Claro. Esse mês, né? Não, fez Agosto. 49 agora, dia desde agosto. Agosto. Né? Quais são as expectativas aí para esses 50 anos? Os preparativos. Como que vai ser? Já tem spoiler dessa festa aí? Não, a gente já... bom, óbvio, vai ter uma grande festa. A gente fez uma festa bacana pra caramba quando completou 40. Quando fez 45, eu tava no meio de pandemia, não deu pra fazer festa. E a gente está muito ansioso para comemorar os 50 anos. É uma data marcante, né? Para qualquer empresa, óbvio. A gente sempre, né, são números redondos, né? Você se sente convidado para essa festa, Léo? Com certeza, meio século, até porque houve aqui, Eu ia perguntar isso agora. houve uma conexão entre eu e Vini aqui. Vocês não alcançaram negócios. Essa cara de pau, né? É meio século de comemoração. Pau. Não são 50 anos, é meio século. Muito bem, muito bem. Então a gente está caminhando para o final, né? Nós vamos lá e eu queria só entender o seguinte, Vinícius. Qual a importância dos condomínios e clientes corporativos para o faturamento da Politintas? Boa. Qual que é a importância dos seus parceiros para você? Trazer para o contexto aqui da feira, do evento, né? A gente... O Léo só pensa em festa. Vai. Os condomínios formam um grupo de clientes muito importante para a Politintas. Tem por volume de compra, mas eu acho também por sintonia, porque o síndico ele tem uma grande responsabilidade ali de lidar com um patrimônio que é de todos os moradores, né? Quando fala assim, vou fazer uma reforma de uma fachada, envolve ali uma grana, né, que todas aquelas famílias se reúnem ali por um tempo, fazendo uma cota extra para poder fazer um investimento para renovar. Então assim, é uma responsabilidade. A gente tem um trabalho, todo um contexto diferenciado para condomínio. Então a gente leva o técnico do fabricante para fazer um laudo, porque aí o síndico já vai ter uma garantia da fábrica de que qual produto deve ser usado, em que quantidade deve ser usado, como deve ser aplicado. A gente já orienta tudo assim, como deve limpar a fachada, como deve tratar a fachada para depois pintar. E isso tudo a gente faz com laudo, com garantia, entendeu? Aí faz lá as cotações, ajuda o síndico a orientar na escolha do produto, tarará. Condição de pagamento diferenciada para condomínios, de parcela em 10 vezes, especialmente para condomínios. Os caras pensarem em tudo, né, Átila? Entendeu? Cobra E aí né? vai fazendo a entrega aos poucos, porque a gente sabe que às vezes o condomínio não tem espaço para guardar aquele monte de lata de tinta. Então a gente faz assim, grandes projetos. Legal, grandes cara. projetos, né? E pequenos projetos também. E a gente sabe também, óbvio, que tem um prédio, a casca do lado de fora, e ali cada apartamento é uma oportunidade de negócio pra gente também, né? Então, Lógico. naquele prédio ali, tem uma que está grávida montando quarto de bebê, a outra está montando home office. Então, assim, este grupo de clientes é importantíssimo pra gente. Muito massa. O Átila, eu me dou por satisfeito. Achei incrível essa troca. Uma empresa aí indo para os seus 50 anos, Meio século. familiar, meio século. Transicionando agora para a segunda geração. Parabéns, Vini. Obrigado. Como dizia o Léo, parabéns, Vini. Obrigado. Aprendeu bastante nesse podcast aqui, Léo? Muito legal. Muita gente sempre aprende com os nossos convidados, né, cara? E já até antecipando que eu sei que você vai perguntar, o que você tirou, qual que é a palavra? Já vou adiantando. Né? Pra mim ficou muito claro aqui, vendo o Vini falando aqui, é constância. Constância pra mim é que eu vi ao longo desses 50 anos que vão se completar, né? Exatamente, é manter a constância em tudo que se faz e tá, além da constância, melhoria contínua, né? Parabéns, Vini. Obrigado mesmo. Eu saio daqui com mais conteúdo, mais informação para poder aplicar nos meus negócios aí. Bacana. Antes que o Átila venha pro meu lado, o que eu aprendi e vou levar para mim... Antes que o Átila venha para cá, o que eu achei muito legal como aprendizado foi a paixão do seu pai pelo seu avô, a ensinar uma carreira para ele e deixar ele escolher o que ele quer. Quer viver na roça, quer viver na cidade, no campo ou na cidade. Seu pai escolheu a cidade. O seu pai te deu a mesma formação, você teve a oportunidade de estudar fora, se graduou fora, e aí você teve a oportunidade
de ir para uma multinacional ou ajudar no negócio familiar. A paixão te levou a ficar com seu pai, mas você teve o direito à mesma escolha e os seus filhos terão direito à mesma escolha. Então, eu vejo a paixão que vocês desenvolveram pelo o negócio. Colocaram literalmente o coração na ponta da chuteira. E eu espero e desejo que vocês cheguem até a 3ª e 4ª geração com essa nobreza, com esse polimento de caráter. Obrigado, Me dou por satisfeito, Átila. Obrigado. Quem maratonar esse podcast aqui vai ver algumas coisas interessantes. Inclusive vai acompanhar aqui o que cada um aqui dessa bancada já estão vai lendo um outro, né? E vocês já viram que o Léo aqui já agiu de malandragem. Ele já sabe as perguntas chaves que eu já faço, tanto para eles, juntou com o Júnior aqui, já estão fazendo aqui um bem bolado. Macaco velho não mete a mãe com a boca, não. Mas eles deixaram aqui o espaço para aquela pergunta que eu faço sempre pro convidado, totalmente de surpresa, olhando aqui para a câmera 18, que é a mensagem que vi no seu coração agora para você direcionar para o público que vai assistir esse podcast. Vai. Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer porque temos muitos clientes aqui, né? Tanto tempo trabalhando, é muito comum a pessoa fazer, eu já sou cliente da Politintas, eu compro com fulano, né? A gente fica muito feliz. Nos colocar, obviamente, à disposição, né, voltando aqui para o foco do evento, que são os condomínios, os síndicos, eles podem acessar a Politintas quando precisar. A gente já tem um trabalho consistente com arquitetos, com pintores, né? Então a gente já sabe da nossa responsabilidade como fornecedor com essas pessoas-chave, né? E quando precisar de tinta, estou à disposição. Vem na Politintas. Exatamente. É isso aí, Julião. Precisou de tinta, é Politinta. É Politintas. Ficamos por aqui com mais esse podcast. Gostou? Tirou gatilho interessante? Curta, compartilha. Aquele trechinho na tesourinha do YouTube lá, você pode clicar, encaminha para alguém. Ajuda tanto essas informações chegarem a mais pessoas, quanto ao canal Nota 10 e o Pod Business crescer cada vez mais e levar essas informações relevantes para vocês. Vem com a gente. Até a próxima. Valeu e fui! Chama! Valeu. Valeu.